Bom, agora nós vamos para a parte de postagens, né? Já vimos aqui como que visualiza as postagens, as mensagens, a parte de inbox, né? Onde fica uma central basicamente de tickets das interações, ações que estão rolando dentro da sua rede. Já vimos ali a parte de monitor, onde você cria colunas para ter uma visualizações de menções da sua marca, de revisões, né? Do que estão comentando, o que estão falando sobre você nas redes sociais. Conexões, né? Quais são suas conexões dentro do Facebook e do Twitter, se eles estão no CRM como contato, como lead, se não estão, levar essa galera para dentro do meu CRM, visualizar ali a colaboração, né? Caso eu inicie alguma discussão, alguma coisa assim, com a minha equipe, eu consigo visualizar isso ali dentro de colaborar. E o formulário de leads, que agora ele se tornou uma extensão do CRM, que é o Lead Team. Agora aqui a gente tem a parte de postagens, né? Como que eu faço uma postagens por dentro do Zorro Social? Muito simples. Neste botão, a gente tem aqui a partezinha de mais, então eu posso estar clicando nela. Quando eu clico, ele me traz essa telinha aqui. Aqui em cima eu tenho todas as redes sociais, né? Então quer dizer que neste momento, se eu fizer alguma publicação, isso vai ser postado em todas as minhas redes. Então, caso eu não queira, por exemplo, eu quero fazer um post somente para o meu Instagram e para o meu Facebook. Eu tiro, né, ele daqui da minha seleção, excluo todos eles e deixo somente as redes sociais que eu gostaria de publicar. Aqui no caso, o Instagram. Aqui eu escrevo, né, a minha legenda, o que eu quero que seja publicado. Aqui eu adiciono a minha mídia, né, o meu vídeo, a foto, o que eu gostaria de fazer, de publicar. Para cada rede social, ele dá algumas opções aqui embaixo, né? Tem umas que aparecem algumas opções um pouco diferentes, mas no caso dessas duas, eu conseguiria adicionar, por exemplo, a localização, um primeiro comentário do Instagram. Aqui é o Instagram Preview, para eu visualizar como que isso vai ficar dentro do meu Instagram. Aqui é para eu criar alguma hashtag, né, um grupo de hashtag, daí eu consigo utilizar isso dentro da minha postagem. E os emoticons. Aqui eu consigo integrar com a Zia, que é a inteligência artificial da Zorro, e ele me ajuda a criar, por exemplo, legendas. Então eu coloco ali mais ou menos do que se trata o meu post, né? Ele vai funcionar mais ou menos como o ChatGPT. Eu coloco ali a descrição, o que o meu post fala e tudo mais, e peço para ele me ajudar. E ele gera aqui uma legenda para que eu possa utilizar dentro dessa minha postagem. Aqui eu seleciono, né, para enviar para aprovação. Caso eu não tenha isso automaticamente, por exemplo, colocado, né? Toda vez que a Beatriz for criar uma publicação, isso obrigatoriamente vai para uma aprovação. Daí é uma automaçãozinha que faz para que seja mandado para aprovação sempre que eu criar uma postagem. Caso não, eu posso criar, se não tiver como obrigação, né? Mas eu tô com dúvida se isso tá legal ou não. Eu posso colocar aqui, né, para enviar para aprovação. E isso vai ser enviado aqui para a galera do meu time que está acima de mim, para que eles aprovem esta publicação. Aqui embaixo eu consigo então escolher quando que eu quero fazer essa postagem, né? Se eu quero agendar para uma data específica, então ele me traz aqui o calendário, o horário, para eu escolher qual que é essa data. Aqui ele traz para você adicionar uma fila, então ele não deixa daí com que você poste 2, 3, 4 fotos no mesmo dia, né? Ele cria ali uma fila, né, para ajudar a manter os agendamentos das postagens consistente e evitar que ele sobreponha alguma outra postagem. Esse slot Smart, ele te ajuda a fazer uma postagem inteligente. Como assim? Ele vai verificar, através de você fazendo post ali dentro do Zorro Social e alimentando isso, ele consegue verificar, por exemplo, qual horário ou qual dia a interação ela é melhor, ela é maior. Então, com base nisso, se eu escolher essa opção e colocar que eu quero fazer essa postagem, ele vai olhar o melhor horário, o melhor dia, para que essa postagem seja realizada. Então, ele é uma postagem inteligente, né? Ele vai visualizar com base nas minhas ações dentro do social e com base no que eu tenho de retorno de comentários e curtidas dentro de cada post.
Bom, além do novas postagens, né, que é nesse botãozinho, nós temos essa setinha para baixo, onde se a gente clicar nela, temos 3 opções, que seria um conteúdo customizado, criação de stories e agendar em massa. Se eu clicar aqui em customizar, né, um conteúdo, ele vai me abrir uma tela bem parecida, só que aqui, por exemplo, eu consigo criar um carrossel de imagens. Lá naquela postagem, no botãozinho mais em criar uma postagem, eu não consigo adicionar um carrossel, por exemplo, de 10, 15, 20 imagens nas redes sociais. Principalmente no Instagram, que dá para criar agora um carrossel de 10, 15 imagens. Não sei quanto que tá o máximo agora. Mas por lá ele não deixa. Acho que o limite que ele deixa lá é 4 ou 5. Aqui em customizar, eu consigo daí sim adicionar mais imagens e criar o meu carrossel aqui dentro. O resto, ele é bem parecido, né? O que muda aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ele vai falar o quê? O conteúdo que você carregar será copiado para todos os canais selecionados e pode ser selecionado para canais individuais. Ou seja, lá, se eu criar uma publicação e deixar todas essas redes sociais na pipe ali, né? Deixar ela selecionada, quando eu criar uma publicação e colocar em publicar, ela publica tudo em todas as redes sociais, iguais, sem nenhuma alteração. Aqui eu posso, por exemplo, mudar o tipo de conteúdo. Por exemplo, a foto vai ser igual para todos, mas o texto eu gostaria de mudar dependendo de cada rede social. Então aqui para o Facebook eu vou alterar, por exemplo, colocar uma URL diferente, né, no meu post, ou vou colocar algum texto que remete mais ali ao público do Facebook. Aí, se eu clicar aqui, daí eu posso também, né, editar o meu conteúdo para o meu Twitter e assim por diante. Então, eu consigo customizar, né, o meu conteúdo para dentro das redes sociais específicas. Aqui, então, eu tenho o Stories. Então, também, né? Eu consigo fazer upload do meu Stories ou criar um. A criação ele é um pouco limitado, né? Mas eu consigo, por exemplo, subir a foto, adicionar um fundo, colocar um texto. Consigo adicionar aqui o textinho. Consigo selecionar alguns stickers, padrão que ele já puxa aqui da ferramenta. Se tiver tudo ok, por exemplo, eu dou um salvar e ele me traz aqui dentro. Aí eu consigo visualizar e fazer a publicação. Aqui ele não apareceu nenhum texto, porque eu não salvei e eu não escrevi. Mas se eu colocar ele aqui, por exemplo, vou escrever um texto aqui e eu dou um salvar agora. Então ele me trouxe aqui, né? E já me mostra como tá ficando esse Stories. Aqui eu coloco, né, se eu quero fazer esse post manual ali no meu Instagram. Quando que eu quero fazer a publicação, aqui igual a postagem normal, né, agendar, publicar, adicionar fila, pelo slot Smart. Consigo salvar ele como rascunho ou postar neste exato momento. Feito isso, eu escolho a minha opção, posto ou salvo, ou eu simplesmente fecho aqui em cima. Agendar em massa, aqui a gente consegue fazer, salvar, por exemplo, os nossos conteúdos de postagem dentro de uma planilha. Então aqui ele traz até mesmo qual que é o formato. Cadê? Aqui, ó. Coluna A tem que ser o time, né? O horário ali que você quer postar. A B, qual que é os canais. O C, o conteúdo do post. E assim por diante. Então, com cada coluna dessa, você precisa ter esses dados. Aqui você preenche, né, o restante, seleciona qual que vai ser o canal que você vai fazer a postagem. Cadê? Aqui, se você quer enviar para aprovação, você sobe essa planilha aqui para dentro e aí você consegue visualizar como que isso, né, aqui Proceed to Review, para visualizar como que isso foi importado, né, para ver se deu certo.
Aqui funciona então para agendar várias postagens de uma só vez, e você faz essa importação aqui para dentro do sistema. Ou, como eu ensinei passado, ou pelo calendário lá, né, você consegue agendar, ou aqui mesmo por dentro do botãozinho criar uma nova postagem. Aqui no sininho você vai receber as notificações, né, dentro da ferramenta, tanto de equipe quanto de comentários, enfim, tudo que tiver de notificação. Aqui são comunicados, geralmente da Zorro, né? Então, se tem alguma novidade, alguma coisa assim, isso mostra aqui dentro. Né? Então, tem o guia do produto, diários, perguntas frequentes, estão relacionados ao Zorro Social em si. E aqui em configurações, eu tenho algumas configurações que eu posso estar realizando dentro da ferramenta. Configurações de permissão, de inbox, de publicação, membros, visualizar as integrações, quais são os canais, geração de leads e assim por diante. Então, eu consigo fazer essa configuração e visualização aqui dentro.